o inferno é eterno? Isso não seria injusto? Do Teologia Ilustrada, né? Eu já mostrei esse canal aqui, eu gosto desse canal, que ele ensina, ele nos ensina assim algumas coisas, muitas coisas na verdade sobre a Bíblia e tudo mais. Não só sobre a Bíblia, mas também de alguns outros certas é, livros assim que são interligados com a Bíblia, mas ele traz bastante informação. É muito bom. Vamos ver aqui. Se Deus é amor, então como ele poderia condenar alguém a sofrer eternamente no inferno? Isso não parece desproporcional? Afinal, pecados cometidos em 70, 80 anos de vida merecem uma eternidade de sofrimento? Sem dúvidas, essa é uma das questões mais difíceis da fé cristã. Mas nesse vídeo nós vamos encarar essa pergunta de frente, porque entender isso pode ser a coisa mais importante da sua vida. Muita gente acha que o inferno é uma invenção medieval criada pela Igreja Católica para controlar as pessoas pelo medo. Mas Não, isso não é. não é verdade, porque quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. E ele não falou de forma simbólica, ele foi bem direto. Por exemplo, em Mateus 10:28 ele diz: temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E não Exato. para por aí. Em Mateus 5:29, Jesus faz um forte alerta: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E em Marcos 9:42, ele usa uma descrição simplesmente aterradora, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, Jesus não estava falando de algo temporário, simbólico ou passageiro. Ele estava descrevendo algo muito sério. Agora veja o que Jesus diz sobre Judas. Seria melhor para esse homem, Judas, nunca ter nascido. Pensa comigo, se Judas simplesmente deixasse de existir depois de algum tempo no inferno, ou sua alma fosse simplesmente aniquilada, ou até fosse restaurado depois de um tempo no purgatório, então viver teria valido a pena no final das contas. Afinal, mesmo que ele sofresse por um tempo, depois estaria livre disso. Só que Jesus disse que diante do que espera Judas, a inexistência seria preferível. Isso só faz sentido se o sofrimento for consciente, eterno e irreversível. Jesus não está exagerando, não é drama, é um retrato da realidade. E para fechar, Jesus deixa isso absolutamente indiscutível em Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A mesma palavra no grego é usada para os dois caminhos, tanto para a vida eterna dos salvos, quanto para o castigo dos ímpios. Ou seja, se você acredita que o céu é eterno, então honestamente precisa reconhecer que o inferno também é. Alguns tentam dizer que eterno aqui não significa duração, mas efeito. Só que esse argumento cai por terra quando percebemos que Jesus está usando o mesmo termo para o castigo e para a vida eterna no mesmo Eu não tô versículo. falando muito, gente. Eu também eu também não sei, né? Como eu falei, eu tô ainda no começo de entender e tudo mais e tal. É bom também que eu veja isso aqui também para entender. Tá sendo bem Se um interessante. é eterno no tempo, o outro também precisa ser. E tem mais, o inferno não é o reino do diabo. Ele também será Não, lançado no lago de... não, não, muita pessoa acha que é ele que é o demônio que manda lá, então, mas não. Então, quem manda lá é Jesus, mano. Jesus é o rei de tudo. Ele que manda lá. O demônio vai junto lá pro caldeirão, filho. Vai junto lá pra sofrer também, filho. Ele não vai escapar, não. Ele vai com todo mundo. Tanto que é isso, mano. O pessoal acha que o demônio ele quer levar você pra ele te atormentar. Não, ele quer levar você porque ele não quer ir sozinho. Ele não quer ser atormentado sozinho. Ele vai ser atormentado lá. Ele vai sofrer lá também, filho. fogo, como Apocalipse 20 afirma. O inferno é o cárcere eterno do mal, não seu trono. Essa imagem do diabo reinando lá embaixo é herança de ilustração medieval, não do que está na Bíblia. Agora vem aquela pergunta que martela na cabeça de todo mundo. Mas isso não é cruel? Não é desproporcional? Como Deus pode punir alguém eternamente por pecados cometidos durante uma vida finita? Aqui vai uma verdade que poucos querem ouvir. Todo pecado é, antes de mais nada, um crime contra Deus. Sim, quando você mente, trai, rouba ou engana, você machuca alguém. Mas no final das contas, todo pecado é um grito de rebelião contra Deus. Foi exatamente isso que Davi Exato. reconheceu no Salmo 51, depois de ter destruído uma família inteira e cometido adultério e assassinato. Ele não diz pequei contra Batseba ou pequei contra Urias. Ele diz pequei contra ti.
contra ti somente. Porque no fundo, todo pecado, mesmo quando afeta outras pessoas, é uma afronta direta ao Deus que sustenta o universo. Existe uma lógica que poucos entendem, mas que é fundamental para compreender esse tema. A gravidade de um crime não depende só do ato em si, mas também de contra quem ele é cometido. Se você mente para seu irmão, é um erro. Se mente para o seu chefe, é mais grave. Se mente para um juiz, é crime. Agora, e se você se rebela contra o Deus eterno, santo, soberano, Exato. perfeito? Se Deus é infinitamente santo, então pecar contra ele é uma culpa de proporções infinitas. E uma culpa infinita só pode ter uma consequência eterna. Quando levamos em conta que todo pecado que cometemos é cometido contra Deus, chegamos à conclusão de que a consequência para qualquer pecado deveria ser uma punição eterna. Essa é uma verdade que o nosso coração natural rejeita, porque para nós, Deus é sempre bonzinho, um vovozinho celestial, fofo, que só quer ver todo mundo feliz, mesmo com seus pecados. Mas Deus não é isso. Ele é o Rei da Glória, o Criador do Ele é universo, o, o Deus ele é que o santo ordenou. dos santos, filho. Ele é santo 3 vezes. Ele é o rei de tudo. Ele é Deus. Ele é puro, ele é puro e santo, né, mano? A pessoa tem que entender que Deus é bom? É. Ele nos ama? Nos ama, mas ele é acima de tudo justo e santo e puro. E ele abomina o pecado. Ele já avisou todo mundo várias vezes que o pecado é horrível, que o pecado traz a morte. Mas as pessoas querem ouvir, as pessoas querem aceitar? Não, porque as pessoas querem construir na cabeça delas o próprio Deus delas, né? É, que vai aceitar elas do jeito que são, e tudo mais ou menos com pecado, mas não é assim, não é assim. As estrelas que brilhassem, e elas obedeceram. Que disse ao mar, daqui você não passa, e o mar se calou. Que disse às montanhas, levantem-se, e elas disseram amém. E quando ele olha para mim, para você e diz, venha, siga-me, a gente tem coragem de responder não. Percebe o tamanho do problema? O pecado é exatamente isso. É olhar para a majestade do Criador e dizer, eu não aceito sua autoridade, eu não quero você. E aí sabe o que seria de fato cruel? Com certeza não é Deus punir o mal. Cruel seria Deus olhar para o estupro, o assassinato, a corrupção, a arrogância, para a maldade da humanidade e dizer, deixa para lá. Isso sim seria monstruoso. Esse seria um Então, Deus isso sim, indiferente, frouxo, isso sim que injusto, não seria amor, conivente isso com o sim que não mal. seria O amor de inferno verdade. não é Deus sendo cruel. O inferno é Deus sendo absolutamente justo. E aqui vai mais uma Exato. verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Deus não manda ninguém para o inferno à força. O inferno é simplesmente a confirmação É só final de uma vida inteira isso é em que a pessoa disse para Deus é que não escolha, mano. queria em sua vida. E sabe o que Deus faz no final? Ele deixa cada um com a sua própria vontade. C.S. Lewis resumiu muito bem essa ideia quando disse, no final haverá dois tipos de pessoas, os que disseram a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus dirá, seja feita a sua vontade. O inferno, no fim das contas, é exatamente isso, um mundo sem Deus, um lugar onde não há amor, não há bondade, não há luz, não há misericórdia, porque tudo isso vem dele. E quem rejeitou Deus, rejeitou também todas essas coisas. Depois de todos esses argumentos, alguns ainda podem se perguntar, mas isso não é pesado demais? E a Bíblia responde em Romanos 9:20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Nós, Então, criaturas que só existimos a porque pessoa quer Deus discutir quis, com Deus, realmente mas achamos vai que lá então. entendemos melhor da Discute lá, justiça eu do não que vou. Ele? Achamos que somos justos, mais sábios, mais misericordiosos do que aquele que criou o próprio conceito da justiça? Se Deus declarou que a condenação é eterna, então ela é, e ponto final. E se isso nos parece pesado demais, basta olharmos para a história. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, a queda de Jerusalém, o juízo contra nações inteiras, tudo isso nos prova que o juízo eterno não é algo estranho à Bíblia. Ele é simplesmente a continuação na eternidade da justiça que Deus já demonstrou ao longo da história. Mas Deus não se alegra com a condenação. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor em Ezequiel 18:23. Não desejo antes que ele se arrependa dos seus caminhos e viva? Deus não criou o inferno para você. Exato. Ele criou a cruz para te livrar dele. Na cruz, Jesus foi esmagado, moído, tratado como um pecador, para que pecadores como eu e você fôssemos tratados como filhos. Agora a pergunta é, em que caminho você está? Na porta estreita ou no caminho largo que leva à destruição? Eu Agora, se espero que você na quer se porta aprofundar estreita, no né? estudo da palavra, eu te convido a conhecer minha plataforma com mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia. É um Aí, material completo que vai te ajudar a entender as escrituras com clareza e profundidade. E ainda vem com vários bônus especiais para auxiliar a sua caminhada. O link para adquirir está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima. você também. Valeu aí, meu mano. Mais um vídeo aqui brabo aqui do Teologia Ilustrada aqui, mano. Que explica que dá uma boa, que explica bastante para as pessoas mais leigas, né? Também que nem eu, que precisa entender mais.
mas principalmente para aqueles que negam, né, o que tá na palavra, que é o que Deus realmente, o que Deus fez para nós, né, mano? E as pessoas querem que é o próprio Deus delas, que ele perdoa tudo, mesmo que a gente não busque o perdão, ele sempre vai ele sempre dá a nós a chance de, sai daí, ele sempre dá a nós a chance de perdão e tudo mais, mas a gente tem que fazer isso em vida, não depois que já morreu, porque depois que já morreu aí não tem volta, aí você vai ter que arcar mesmo com as consequências, e é isso. Só que as pessoas não aceitam, né? As pessoas querem criar o próprio Deus delas. Só que Deus é Deus, não tem o que fazer.